O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo, e com a liturgia de hoje encerra-se mais um ano litúrgico. Tanto que domingo que vem já celebramos o primeiro domingo do Advento. Advento é uma palavra do latim advento, significa aquele que vem. É a expectativa no nascimento do Senhor, que no Natal celebramos, e não é meramente um tema, até porque a liturgia não celebra temas, ela celebra acontecimentos que pela ação do Espírito Santo encontram de novo espaço na história. Tanto que hoje, nessa Santa Missa, mais uma vez, Cristo se entrega por amor de cada um de nós, um santo sacrifício do altar, tal como foi no Calvário, aquele dia glorioso, no qual fomos resgatados por seu amor, só que de maneira incruenta, não há derramamento de sangue, mas toda eficácia espiritual acontece. E sabe o que é bonito em tudo isso? Na teologia dos sacramentos, a eficácia sacramental não está condicionada àquele que celebra. Tanto que há uma expressão que vocês já ouviram, ex opere operato, que significa o sacramento tem uma eficácia por si mesmo. Ou seja, todos os méritos, toda eficácia espiritual acontece. É por isso que podemos dizer hoje, que celebramos mais uma vez, atualizamos aquele que é rei do universo, que quer instaurar o seu reinado a partir dos nossos corações. Não que ele não seja rei, ele é senhor da história. E eu crer ou não crer, quem não crer, não muda nada, porque ele continua sendo rei, senhor da história. Mas a maneira como eu acolho é que condiciona aquilo que dele eu receberei. Tanto que na primeira leitura da profecia de Daniel, toda a literatura de Daniel, os Macabeus e mesmo o livro do Apocalipse, é uma literatura que apresenta que o sentido da nossa história não tem o seu desfecho nela mesma. Há uma outra história, a verdadeira história, que é a história da salvação, para a qual nós estamos caminhando. Tanto que, a partir disso, nós não caminhamos por acaso. Há um propósito de Deus em tudo aquilo que Ele realiza e faz. Nós somos chamados a nos questionar: será que como é que eu tenho acolhido de fato esse Deus na minha história, no concreto da minha vida? Perceba, no diálogo que Jesus tem com Pôncio Pilatos, e é curioso outro aspecto, dentre tantos textos, hoje quando celebramos Cristo Rei do Universo, nós celebramos a partir de um texto, no qual Jesus está sendo julgado, vai ser condenado e morrer por amor de nós. E Pilatos faz uma pergunta para Jesus quando diz: Você é o rei dos judeus? Ao que Jesus pergunta: Você está dizendo isso por você mesmo, ou outros te disseram isso a meu respeito? O que está querendo dizer? Eu sou uma informação na sua vida? Um conceito que você entendeu e aprendeu? Ou eu sou uma realidade que você aceitou e vive? Essa pergunta se dirige a cada um de nós. Quem é Jesus para nós? Alguém de quem ouvimos falar? Ou alguém com quem eu me relaciono? Perceba a diferença? Se eu perguntar qualquer atributo de Deus, qualquer nota que compõe a pessoa de Jesus, todo mundo vai concordar. Por exemplo, todo mundo concorda que Jesus é o Senhor, sim ou não? Que Ele é Deus, sim ou não? Nosso Salvador, sim ou não? Agora vem a grande questão: como é que eu experimento o seu senhorio na minha vida? As minhas atitudes demonstram que Ele é Senhor? Será? As minhas atitudes demonstram que eu fui salvo, redimido? O meu respeito, a minha procura por Deus, o colocar Ele em primeiro lugar na minha vida, o jeito que eu vivo, é capaz de mostrar isso? A partir disso nós podemos perguntar: eu sei de Jesus porque eu ouvi falar, ou eu sei de Jesus porque Ele é o Senhor da minha história,
alguém com quem eu me relaciono, uma pessoa. Essa é a grande questão. E depois que Jesus continua o discurso com Pôncio Pilatos, chega um momento que Jesus fala: de fato eu sou rei, mas o meu reino não é daqui, não é desse mundo. Porque se fosse, os meus guardas já estariam aqui comigo e não deixariam que eu estivesse entregue por vocês. Mas ele fala: eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. E, gente, a verdade, os princípios, eles não estão condicionados à opinião que eu tenho. Olha, por exemplo, a afirmação de que Jesus é o Senhor do universo é um princípio, certo? Se eu não crer, muda alguma coisa? Para Jesus, não. Muda para mim. Se eu disser que Deus não existe, Deus vai deixar de ser menos Deus? Ele continua sendo Deus. Agora, quando eu não o proclamo, não o aceito, não vivo aquilo que é dele, sou eu que me privo de viver aquilo que é do Senhor. Diante disso, há um aspecto que eu tenho abordado bastante com vocês, que é a questão da liberdade. Sabe por que eu tenho dito muito isso? Porque nunca se viu uma geração que procura tanto culpado para as coisas que só depende de cada um de nós. E mesmo que nós colhamos as consequências daquilo que as pessoas fizeram conosco, a atitude, como eu vou enfrentar, sou eu que faço. É por isso que nós temos que parar com esse discurso de que, não, eu sou assim porque meus pais fizeram isso, porque fulano fez aquilo. Tudo bem, eu até entendo que algumas situações nós escolhemos por aqueles que foram nossos responsáveis. Mas e agora? Qual é a atitude que eu vou ter diante daquilo? Olha, Deus poderia, por ser todo poderoso, não respeitar a nossa liberdade, mas Ele escolheu respeitar. Então existe algo que somente eu e você podemos fazer por nós mesmos, que é aceitar ou não o Senhor. E essa atitude, ela não é da boca para fora, é algum posicionamento pessoal. É um relacionamento que nós temos que ter com o Senhor. É por isso que, por mais que Ele seja Senhor, Rei do Universo, eu preciso celebrar essa verdade no meu coração. Porque se eu não celebrar, eu que vou me privar de viver aquilo que é do Senhor, e na eternidade vou viver distante dEle. Esse que é o ponto fundamental. Santo Inácio de Loyola dizia que a vitória mais bela que alguém pode celebrar é a vitória sobre si mesmo, sobre as nossas tendências ruins, sobre aquilo que não é do Senhor. E, gente, vamos deixar bem claro, naturalmente falando, nós não iremos fazer aquilo que é virtuoso sempre, não é verdade? Tem coisas que nós vamos fazer e fazemos porque nós nos empenhamos, é um propósito, nós entendemos que a vida é a longo prazo, mas a tendência do ser humano é pensar a vida a partir das suas circunstâncias imediatas. É difícil entendermos o resultado, aquilo que vai acontecer, porque nós perdemos dessa rapidez das coisas a noção de processo. Por exemplo, olha aqui, quando olhamos a história da salvação, por exemplo, semana passada, nós meditávamos sobre o desfecho da história, a consumação dos tempos, que chamamos teologicamente de parousia, que é quando o Senhor voltará. Você percebeu como que o povo tem medo da volta de Jesus, do fim do mundo? É algo que, e não é um medo que não dá para entender. Por exemplo, quem é que lembra da passagem do milênio? Levanta a mão. Lembra? Você que lembra, mais de 30 você tem. Certeza. Lembra como se dizia? 1000 chegarás, de 2000 não? Nossa, eu morria de medo disso aí. Era criança? Quando, por que pareça, no ano 2000 eu tinha 8. Né? Eu lembro que, lógico, hoje nós sabemos que tem todas as questões dos animais, a gente sabe que não é algo adequado, né? Mas os fogos de artifício todo mundo esperava, não é verdade? Esperava virar para toda a cidade, a minha cidade pequena, imagina. Hoje tem 38 mil habitantes, na época tinha muito menos, há 24 anos atrás. Né? E eu lembro que quando começou os fogos, era um misto de achar bonito que a gente via aquilo lá, mas na minha cabeça, a imaginação de criança estava muito além, não é verdade? Eu pensava que a qualquer momento ia acontecer alguma coisa, desse fogo do céu, ia quebrar, alguma coisa ia acontecer. E tamanho até hoje. Mas uma coisa que não é compreensível, por exemplo, a palavra de Deus é eterna, e porque é eterna é perfeita, e porque é perfeita é imutável, sim ou não? Isso é inquestionável. Então o que eu tenho que viver em relação à palavra é no começo do mundo, no seu decorrer e no final, é a mesma coisa, sim ou não? Por que o medo então? Sabe o que esse medo mascara? A nossa preguiça, a nossa coerência, nossa falta de procura por Deus. Porque o ser humano, ele tende a permanecer do mesmo jeito, até que apareça alguma situação ou trágica,
ou que questione a sua vida, ou que te coloque em risco de morte, aí a gente começa a mudar, você percebeu? Tanto que algumas experiências que o ser humano tem, tanto uma experiência limite, por exemplo, alguém que quase passou pela morte, você pode perceber, essa pessoa volta diferente. Normalmente volta. Ou, por exemplo, quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Pode baixar. Não mudou a sua vida, sim ou não? Você pensa completamente diferente. Você já pensa aquilo que você vai deixar, como que vai funcionar, como que eles vão ficar. E pai e mãe sofrem até por aquilo que não era para ele sofrer. É marmanjo já, o filho está preocupado. Será que ele está comendo? Será que está sendo bem cuidado? Será que estão aceitando ele nas coisas? Pai e mãe pensam desse jeito, vai sofrendo por eles. Agora, muda essa experiência, mas existe algo que nós podemos antecipar, que é a mudança de vida, não só por aquilo que pode acontecer, mas porque a gente vive o sentido da história, gente. Quando eu falo que algo é princípio, a realidade é essa. Tudo que contraria essa realidade, esse princípio, está errado. E se eu vivo uma vida na qual eu quero que todo mundo se conforme a mim, mas não que me conforme a palavra, eu vou constantemente procurando algo que dê certa comodidade à minha consciência, que dê uma aliviada, mas não vai ter vida próspera realizada, se eu não entender que eu tenho um percurso a ser realizado. Se eu tenho algo para ser feito, porque Jesus é o mesmo. Vai dizer aqui a segunda leitura, que Ele é aquele que é, que era e que vem, Ele é o Todo-Poderoso. Ele está vendo nossa história. É por isso que hoje precisamos tomar uma decisão fundamental sobre como viveremos e acolheremos o Senhor na nossa história. A verdadeira realização, a verdadeira felicidade está nele. É por isso que somente quem se encontrou com Jesus, por exemplo, São Policarpo de Esmirna, ele tinha mais de 80 anos, naquele contexto de perseguição dos cristãos, logo no início da igreja, e estava sobre o Império Romano. Policarpo era um homem muito bom, muito santo, e as pessoas gostavam muito, tanto que os cristãos, vai dizer Tertuliano, um dos primeiros séculos, o povo via os cristãos e diziam, veja como eles se amam. Sabe que se vê a gente hoje, vão dizer o que para a gente, não é? E quando São Policarpo está prestes a ser entregue, os soldados não queriam matar. Falou, Policarpo, renuncia aí, só fala não. Por que você não diz não? Olha a frase dele no auge dos seus 80 e tantos anos. Eu o sirvo há 80 anos, ele nunca me fez mal, por que eu haveria de negá-lo? Perceba a diferença? Esse povo viu o nível de entrega tão grande, que mesmo a morte iminente, não era capaz de arrefecer o seu empenho. Você imagina que quando Nero começou a perseguir com mão pesada os cristãos, eles faziam tochas humanas, e queimavam os cristãos. Então várias tochas, eles começavam a cantar hinos enquanto iam morrendo. Quando o primeiro morria, os outros continuavam indo cantando e só paravam de cantar hinos quando o último morresse. Olhando para isso, para a entrega dos primeiros cristãos, a gente olha para nós, não dá uma vergonha? Qual tem sido a minha entrega? Por tão pouco eu me vendo, por tão pouco muitas vezes nos perdemos. É por isso que somos chamados hoje, esse pode já vai encerrando, olha que Cristo é Rei do Universo, eu preciso acolher na minha história, mas eu preciso atender que a minha história não se explica pela soma dos fatos históricos que eu vivo. Quem dá o sentido verdadeiro da minha história é a graça de Deus, o favor do Senhor. Ninguém pode agradar a Deus se Ele não nos der a graça, é Ele que faz. É por isso que, qual que é a experiência crucial na vida de Pedro? Lembra lá em João 13, nós lemos todos os anos, na missa da ceia do Senhor, chamamos tradicionalmente de lava-pés, quando Jesus fala, um de vocês irá me trair. Você perceba que só dois falam, a não ser Jesus ali, Pedro e João. Tanto que Pedro fala para o discípulo amado João, pergunta para ele quem vai ser. O que Pedro está dizendo em outras palavras? Eu tenho certeza que eu não sou. Se tem alguém que vai trair, é algum deles, mas eu não. O que acontece no capítulo 18? É propriamente Pedro que faz. Todas as vezes que nós apoiamos a vida em nossa arrogância, em nossa prepotência, no eu posso, eu consigo, eu realizo, a vida mesmo, Deus vai mostrar que não é desse jeito. É a graça de Deus que transforma. Mas esse mesmo Pedro,
depois que se encontra com Jesus. E quem assistiu a Paixão de Cristo, aquele momento que está em Lucas 22, 24, quando Jesus cai e olha para Pedro, diz que Pedro chorou amargamente porque ele caiu em si. E talvez o que Deus, talvez não queria fazer conosco, se nós não fizermos no sentido de voltarmos para Ele e deixarmos que Ele nos quebre, Ele vai quebrar tudo para ser quebrado, para pela ação da graça, nos transformar naquilo que nós somos chamados a ser. E para viver o reinado do Senhor, é preciso destronar todos os nossos reis, todos os senhores que levamos em nosso coração. Por isso, eu quero dizer para você, não deixe que essa palavra pare aqui agora. Não deixe que apenas seja um momento, mas deixa que ela reverbere. Faça a experiência de olhar para a sua vida e perguntar: será que eu não preciso de uma resposta melhor sobre a história? A maneira como eu vivo meus relacionamentos, meu propósito, como eu me relaciono com os meus bens, com as minhas redes sociais, com as pessoas que eu convivo, elas apresentam o quê? Elas expressam o quê? Elas mostram que o que é mais importante para nós. Para São Policarpo de Esmirna, não tinha algo mais importante que Cristo, a ponto de abraçar a morte por amor dele. E não precisa ir longe. São Maximiliano Maria Kolbe, nos campos de concentração, quando ele vê que um pai de família morrer, que ele não conhecia, ele morre no lugar. Ele escolhe, sabe como que ele morreu? De fome. Eles não davam comida. São Maximiliano Maria Kolbe foi o último a morrer. Confessou todo mundo. E só morreu porque deram uma injeção letal. Porque ele foi além. Por que eu estou dizendo isso? A partir das grandes referências, nós somos chamados a olhar o quanto nós não entendemos ainda. O quanto nós precisamos, de fato, olhar para nós, nos colocar na nossa circunstância. Eu me coloco também na minha, e perguntar qual resposta eu não sou chamado a ser. E eu não posso me privar de viver algo grandioso de Deus, porque ficar escravo dos meus caprichos. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça.